Bem-vindos ao Sala de Projeção, programa em que a gente fala de literatura e filosofia e psicanálise e psicologia, usando sempre um filme que a gente assistiu. Hoje o filme que a gente vai usar para nossa conversa é O Homem Duplicado, em inglês Enemy, é um filme canadense, com coprodução Canadá e Espanha, dirigido pelo Denis Villeneuve, com Jake Gyllenhaal no papel principal, e é inspirado no romance do José Saramago. Eu sou o Igor, a gente tem aqui para falar sobre esse filme o Diego. Olá, tudo bom? O André. Opa, boa noite para você, Igor, e bom dia para os que estão em Tóquio. E esse é o Gustavo. Oi. Para aqueles que não conhecem o nosso programa, esse podcast contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu O Homem Duplicado, do Denis Villeneuve, eu aconselho que você assista o filme antes de você escutar a nossa conversa sobre ele. Gustavo, quando é que foi que você assistiu esse filme? O que você achou dele? Fala aí pra gente suas primeiras impressões. Eu assisti agora, quando vocês recomendaram. Eu nunca tinha assistido, não conhecia. Acho que nunca tinha assistido nada desse diretor, para falar a verdade. E gostei muito do filme. Achei muito interessante. Um filme muito bem feito, sucinto. Eu acho que isso é raro hoje. Quer dizer, a gente tem cada vez menos paciência para assistir coisas longas, né? Porque a gente tá todo mundo acostumado com internet, com a coisa mastigadinha, pequena e séries curtas e tal. Ele é um filme divertido para debater, assim, porque o diretor acho que colocou vários elementos realmente para permitir que a gente interpretasse o filme. Então eu achei muito divertido, acho que vale a pena. É um filme chocante, com um final não fácil, não digerível, mas que é bom para você ficar pensando depois, debater, discutir. Gostei bem. Que hoje a gente vai tentar destrinchar, inclusive, esse final. Esse foi o primeiro filme do Villeneuve que você assistiu? Você não assistiu Arrival? Você não assistiu Sicário? O Villeneuve está dirigindo a nova versão do Duna agora. Bom, assim, não dá para assistir. Eu inclusive baixei depois o Arrival. Tem um outro chamado Incêndios, É isso, né? E baixei. Aliás, cuidado com a filmografia do Denis Villeneuve, porque os primeiros filmes dele, até Prisoners, né? Ele fez um filme com o Gyllenhaal também e com o Hugh Jackman, né? E até esse filme, os filmes dele são bastante pesados, bem sombrios, bem trágicos. Mas eu baixei... praticamente nórdico, assim. É quase nórdico. É quase cinema escandinavo. É quase. Sim. Mas foi justamente com isso que eu fiquei interessado de assistir as outras coisas, porque, inclusive por sugestão do Diego, eu fui ler o livro do Saramago, né? E eu achei que ele criou um filme muito próprio, assim, que é baseado no livro, claro, mas ele meio que pegou o livro como ideia principal, mas ele fez uma outra obra, assim. A questão do filme, para mim, é muito diferente da questão do livro. E aí eu fiquei interessado em ver outras coisas dele, assim, porque o livro é quase cômico, assim, tem um tom meio cômico, engraçado do Saramago e tal. E óbvio que tem essas questões do duplicado, do outro, da identidade e tal, mas com outro tom completamente distinto. E ele fez um filme tenso, psicanalítico, nervoso, até a coisa da trilha sonora. Eu tava assistindo, a minha mulher tava na cozinha, assim, então ela só ouvia a trilha sonora. E ela ficava, meu Deus, que filme tenso é esse, assim, o tempo todo essa trilha sonora de suspense e nervosa e tal, um filme com um clima muito, muito angustiante. E eu fiquei interessado de ver as outras coisas dele justamente por isso. Ele é considerado um filme de suspense, mas o livro, ele é mais cômico, né? Eu não li o livro, né? Então estou perguntando. Eu queria falar sobre isso rapidinho, né? Certo. Diego, fala então o que você achou do filme. Então, não, mas só pegando o gancho do Gustavo, o livro ele tem esse tom realmente cômico, anedótico, né? Inclusive o Saramago ele tem uma obsessão no livro com clichês e com etimologia das palavras, que ele tem páginas e páginas sobre uma expressão clichê que todos usam, ditados e provérbios, né? E ele fica conversando sobre isso, explicando e procurando a origem e achando uma forma diferente de expressar o clichê, né, no livro. Que ainda bem que o Villeneuve tirou, né, isso. Ele não se prende. Ele pegou o elemento de repetição na história, né? Porque, por exemplo, um clichê, é engraçado isso, né? Porque o clichê é uma forma linguística que se repete.
Sim. Mas ele, quando se repete em outro tempo, dito por outra pessoa, ele nunca é exatamente o mesmo, né? Até me fez pensar no conto do Borges, né? Pierre Menard, sobre um homem que reescreveu Don Quixote exatamente igual, idêntico, mas escreveu 300 anos depois do primeiro Don Quixote e é considerado um outro livro, um segundo livro. Mas o texto é exatamente o mesmo, né? Então... Pierre Menard é uma espécie de duplo do texto do Cervantes, então. Exato, mas ele é Tem considerado... outro nome isso, né? Plágio também, né? Mas é isso que o Borges... O Borges está brincando com isso, que o plágio, não existe um plágio 100% perfeito, né? Porque só o fato de você publicar o mesmo texto, o mesmo livro, 300 anos depois, a leitura vai ser diferente, né? O tempo é diferente, a interpretação é completamente diferente. Então, se a recepção do livro, a consumação do livro, né? O consumo do livro é totalmente diferente do que foi 300 anos atrás, então é outro livro. Então, a repetição perfeita ela é impossível, né? Filosoficamente falando. Psicanaliticamente Sim. também. O que você achou do filme? Agora falando do filme. Quando que você viu? É um filme de 2013, né? Você assistiu o filme logo depois que ele saiu? Você assistiu recentemente? Eu assisti o filme quando saiu e achei muito legal, né? Eu vi o filme porque eu sempre gostei muito de Saramago. Eu não tinha lido o livro na época, mas fiquei assim, uau, uma produção canadense de alto orçamento, né? Do circuito principal do cinema americano, canadense, adaptando uma obra portuguesa, sabe? Que legal, né? Fui assistir o filme. E também concordo com o Gustavo, eu achei que tem um poder de concisão excelente. Ele pegou o plot principal, né? O roteiro, o enredo do livro, exatamente, ele pegou, né, os pontos principais, e está todo no filme, né, em 90 minutos, e ainda incluiu um subplot, né, um subtexto dele. Então tem um lado aí do bem Villeneuve, tem uma marca do diretor que é exatamente o subplot perverso, né, no filme, né, a parte da aranha. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Denis Villeneuve, eu acho que dirigiu bem o Jake Gyllenhaal porque ele podia cair numa tentação de ser um pouco mais exagerado, né? De ser assim, mais dicotômico, mais maniqueísta. Assim, né? Ele podia ter caído na tentação de fazer o médico e o monstro, né? Dr. Jekyll, Mr. Hyde e tal. Mas eu achei a interpretação dele sutil. Eu achei que a gente reconhece muito bem quando que é um e quando que é outro, apesar do figurino também ser diferente, mas eu acho que só pela expressão dele, assim, de forma bastante sutil, a gente consegue perceber a insegurança do personagem principal e a autoconfiança meio perversa do outro, né? Do homem duplicado, né? Que a gente também não sabe qual que é qual, né? É meio injusto falar que o segundo que aparece é o duplicado, né? E o primeiro é o original. Os dois são originais, né? Uhum. Boa observação, acho daí. No livro o professor é o duplicado, né? Porque ele nasceu meia hora depois. Ah, é verdade, ele tem essa questão. Inclusive, no livro, a cena onde eles se conhecem no hotel... Hello? I told you. Assim, finalmente, né, pela primeira vez eles se veem. No livro, eles inclusive tiram toda a roupa, né, para ver realmente se o corpo é inteiramente igual, se tem cicatriz, né, se tem a mesma coisa. E eles têm essa última definição, assim, essa última embate, como se fosse um embate psicológico, né? Quem nasceu primeiro? Quem é a cópia? Isso é uma cena do livro. E isso realmente causa uma grande inquietação e angústia no quem nasceu depois, né? Uhum. Eu acho que, por exemplo, voltando à minha impressão do filme, eu gostei da atuação do Jake Gyllenhaal, exatamente por isso, porque ele não caiu entre o bem e o mal, né? Eu acho que a dicotomia principal entre os dois personagens, né, é que eles entre neurose e perversão. Como assim é dicotomia entre neurose e perversão? Você pode explicar? Assim, na minha visão bem leiga, né? Eu acho que o professor de história, ele está completamente incluído e ajustado não, mas incluído na sociedade. Então ele segue as regras e a lei como uma pessoa normal. Então inclusive isso deixa ele meio para baixo, meio deprimido, inclusive, né? Porque ele faz tudo certinho, de acordo com o que se espera dele. Ele vai dar aula, como a gente estava falando, né? Tem uma namorada, né, monogâmico, que ele sempre está lá com ela, transa com ela, lê, estuda, corrige as provas dos alunos, né? Então ele trabalha, tem uma namorada, tem uma vida absolutamente normal, respeitadora das regras, não comete crimes, nada. E o outro tem uma vida secreta. O outro precisa de uma válvula de escape, no sentido assim, ele precisa de um ambiente, de condições e circunstâncias que ele possa não cumprir as regras, ao contrário, descumprir.
fazer o que não se espera dele. Você acha que tem isso claro no filme, essas duas coisas? Eu não vejo assim, não. Um é claramente mais inseguro, o outro é claramente mais cruel, mais sádico, né? E mais confiante, Eu acho mais que impulsivo. eu comecei a prestar muita atenção em detalhes, assim, principalmente nos detalhes que não estão no livro, né? Aliás, eu resolvi ler o livro porque tu já tinha me falado isso, né, o Diego, que tinha alguns elementos muito importantes para o filme que não estavam no livro. Uma dessas coisas é o discurso dele na aula, né? O livro enfim, não tem nenhuma cena dele dando aula que apareça o que é que ele fala na aula. Ele repete 2 vezes a mesma fala, como se fosse a mesma aula, né, para 2 turmas diferentes, e ele fala da coisa do controle e tal, não sei o quê, mas uma fala específica dele é comparando Hegel e Marx, né, o negócio da história se repetir e tal, e aí ele fala aquela frase clássica de Marx de que a história sempre se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa, né? It was Hegel who said that all the greatest world events happen twice, and then Karl Marx added, the first time it was a tragedy, the second time it was a farce. E não é por acaso que ele botou essa frase, né? Porque é como se fosse para pegar esse gancho do Diego aí. Um deles é a tragédia, que aliás é o que no livro nasceu primeiro, né? E o segundo é a farsa, né? É o que vai atrás, é o farsesco, né? O que acha que enfim, que a vida dele não tem propósito, né? Ele tá ali naquela vida repetitiva, né? Ele tá repetindo e não tem sentido. Enquanto o outro é ator e tá lá indo lá naquele puteiro da aranha, sei lá o quê. Então eu acho que ele não botou isso por acaso, assim. Eu acho que ele quis fazer esse jogo mesmo que o Diego tá falando. Não sei se entre perversão e neurose, eu acho que isso aí dá para discutir, mas eu acho que ele quis fazer esse jogo aí com farsa e tragédia entre os dois. Para mim, eu vi essa frase, aproveitando esse gancho aí do Gustavo, a gente já pode falar inclusive dessas questões, das frases que determinam talvez umas direções de interpretação desse filme. Por exemplo, eu vi de uma outra maneira, eu não vi que um dos duplos ele atualiza a tragédia e o outro a farsa. Eu vi que é uma tragédia o que acontece até praticamente o final do filme, e a posição em que o duplo termina o filme é que vai ser a farsa. Eu vi dessa maneira. Como se o filme fosse a história, né, em que vai acontecer essa tragédia e depois a farsa. André, fala aí pra gente o que você achou do filme, quando que você viu? Eu vi o filme em 2014, logo depois que ele foi lançado, vi no cinema. Depois dessa data eu assisti, contando com hoje, porque eu revi o filme pra gente conversar sobre ele, 3 vezes. E é um filme que desde a primeira vez que eu vi, me marcou muito, me marcou esteticamente, quando eu vi, que é um filme bonito, é um filme com ritmo bem feito, cada parte do filme tem sua função, e isso que eu acho que confirma o que vocês falaram sobre a síntese, né? O filme é um filme sintético, ele é bem trabalhado nesse sentido. Mas ele me marcou mais, e eu acho que ele é um ótimo filme pela questão de como ele ilustra um drama psicanalítico, inclusive dos praticamente todos os homens que eu conheço, ou pelo menos dos homens héteros, na verdade, porque tem essa questão do desejo pela mulher, né? Então, eu gostei, foi um bom filme, eu recomendo a todos aí que estejam ouvindo a gente, que vejam o mais rápido possível, e a gente pode passar aí para discutir o filme. Que bom que a gente tem, então, uma unanimidade, né? Porque esse é um filme que todo mundo gostou, né? Eu gostei muito do filme também, eu não lembro quando que eu assisti o filme, mas eu acho que eu assisti pouco tempo depois que ele saiu, e também me impactou muito, principalmente as escolhas estéticas do diretor, né? A fotografia, sempre num tom meio em sépia, sempre exagerando amarelos, né, de todas as cenas, e um destaque muito grande para o cenário urbano, né? O filme ele foi filmado em Toronto, se não me engano, e parece que a cidade de Toronto é quase que uma outra protagonista, né, da história, né? Que é uma coisa que ele pega do livro, engraçado, porque o Saramago fala algumas vezes no livro, ele não fala qual é a cidade, mas ele fala sempre que é uma cidade grande, de 5 milhões de pessoas, que eu acho que isso também não é por acaso. Ele repete algumas vezes que, no meio dessa cidade, dessa grande metrópole de 5 milhões de pessoas. Então a metrópole foi bem pescado isso aí, a metrópole é um personagem também. E, inclusive, ele me passa essa impressão, parece que é uma história que só poderia se passar numa cidade muito grande. Vocês também tiveram essa impressão? Porque eu acho que ele joga com isso também, né, da dificuldade da identidade numa cidade enorme, né? Assim, de você ser relevante, né? Da sua irrelevância, de você ser mais um. Certo. Antes da gente começar a falar desses elementos, vamos lembrar um pouquinho da história do filme. Esse é um filme, eu acho, pelo menos, que é muito difícil de você resumir. Como é que a gente poderia fazer isso? Assim? O Homem Duplicado é a história de um professor universitário. É um professor de história, realmente, como você estava falando, que começa o filme bem
uma fase da vida meio parada, né? Imobilizado, Repetitiva, né? repetitivo, um pouco deprimido, assim, a gente percebe ele, né? Porque ele dá aula numa faculdade e toma vinho e transa com a namorada dele, né? E essa vida dele tá absolutamente apático, né? A gente começa o filme apático e aí ele, depois de uma conversa com um colega professor que recomenda um filme para ele. E no filme eu não me recordo muito bem se é igual no livro, mas no livro ele recomenda o filme pro personagem principal, pro protagonista, para ele sair do marasmo, né? Para ele sair um pouco desse estado de imobilidade, né? De depressão. Eu acho que no filme não tem esse comentário, né? É uma coisa meio repentina. O colega de trabalho dele simplesmente comenta que ele assistiu um filme e ele recomenda esse filme para ele. Ele vai até a locadora, ele aluga o filme, ele vê no filme que um dos figurantes do filme é um cara igualzinho a ele. E a partir daí ele fica obcecado por esse cara. Ele vai atrás do cara e ele descobre que ele é casado, ele tem uma esposa muito bonita, grávida, de 6 meses. Realmente, olha só que complicado. É difícil você É difícil contar a resumir história o filme. em resumo, porque para você fazer isso, você já tem que dar uma interpretação para o filme. A estrutura do filme, basicamente, seria um fulano, um professor de história, está vivendo uma vida repetitiva, né? O filme sugere isso pelo texto dele, inclusive, quando ele dá aula, né? Ele está falando do controle, né? Das ditaduras, o controle sobre a população, etc. E ele fala que isso, na história, é um padrão que se repete sempre, né? E aí entra já as cenas dele, sai dessa cena da aula que ele dá, e a gente vê a vida dele, a repetição na vida dele, né? Que é uma repetição, na verdade, basicamente em torno do encontro com a namorada, né? Que é essa atriz, a Melanie Laurent. Que é basicamente ele indo pra cama com ela, e vai vivendo a vida dele, preocupado, depois vai pra cama com ela de novo. Então mostra uma cena assim umas 3 vezes repetitiva, né? E é sem gosto, né? Porque eles não conversam, né? Os dois têm um semblante assim sério, né? Preocupado, de rotina, né? Então, e aí nesse momento que a gente vê essa vida repetitiva, né? Ele descobre uma cena em que há um ator que é igual a ele, né? E aí tem uma virada no filme, né? Em que ele vai buscar saber quem é essa pessoa que é igual a ele, que tem a mesma imagem dele. E aí o filme se desenrola, né? Porque os dois eles se encontram, etc. Então a gente pode resumir só assim o filme, na verdade, e à medida que a gente for conversando sobre ele, as coisas vão se esclarecendo. Eu queria começar, então, a nossa análise com uma frase do diretor, do Denis Villeneuve, numa entrevista que eu assisti com ele, por ocasião do lançamento do filme, em que a repórter, ela pergunta, eu acho que também, assim, motivada pelo mesmo espanto, né, que a gente teve com o filme, ela pergunta para ele o que é esse filme. E ele dá uma resposta que eu achei muito curiosa. Ele fala: esse filme é um documentário sobre o meu inconsciente. Essa é a resposta que ele dá para a repórter. Mas é perfeito. Depois ele tenta refrasear. Ele fala: na verdade, é um documentário sobre o inconsciente do personagem do Jake Gyllenhaal no filme. Então, é um documentário. Então, essa ideia de que é um documentário feito sobre o inconsciente. Que sentido esse filme ele pode ser um documentário? O que você acha que o diretor ele quis dizer com isso? Um documentário sobre o inconsciente? Eu concordo plenamente com ele, porque, na verdade, só assim que a gente consegue, inclusive, entender o filme como uma unidade, né? Unidade na duplicidade. Eu vou começar já chutando a porta aqui, tá? A gente começa o filme com... Para mim, tem 3 cenas no começo do filme que já ajudam muito a entender todo o resto. São cenas muito curtas. O filme começa com ele no carro, né? Ele no carro, sentado no carro, uma câmera pega ele por trás, assim, no carro, e ele recebe uma ligação telefônica. De quem é a ligação telefônica? Da mãe dele. A primeira cena do filme. Mais psicanalítico que isso, impossível. A segunda cena do filme mostra uma mulher grávida nua, deitada numa cama, que é a atriz que a gente vai descobrir, a personagem que a gente vai descobrir que é a esposa, né, que está grávida de 6 meses do ator, que é uma duplicata dele, né? Uhum. E a terceira cena é uma mão segurando uma chave. E para mim já deu, já literalmente disse, essa é a chave de leitura do filme. Se pensarmos o filme como você disse, a questão da radiografia do inconsciente do diretor ou do
Diretor não, né? O diretor falou isso. Diretor ou do personagem. Um documentário sobre o meu inconsciente. Certamente esse cara fez o filme depois que leu o Saramago e ficou fritando, saiu da análise dele, se é que ele fez a análise. E como vocês já mencionaram, acho que nos bastidores aqui, que os outros filmes dele, né? Vocês falaram que o Incendie, o Incêndios, né? É dele também? Isso. Que é uma releitura do Complexo de Édipo completa, assim, né? Logo depois dessas cenas iniciais, a gente vê o professor, o Adam, né, dando a sua aula de história para um monte de aluno que não está nem aí porque ele está falando, né? Curioso isso. E ele fala na sua aula, ele fala das ditaduras e do mecanismo como as ditaduras elas mantêm a autoridade ou o controle, né, social. E ele diz que é um padrão, a frase que ele usa é a pattern that repeats itself. And it's important to remember this, that this is a pattern that repeats itself throughout history. É um padrão que se repete na história, né? Ele está dando uma aula de história. Mas nisso daí, para a gente falar em psicanálise, ele já introduz um dos conceitos fundamentais da psicanálise, que é o conceito de repetição. Já tem um elemento aí de psicanálise. Mesmo que ele não seja um teórico da psicanálise, ele coloca literalmente isso no filme, né? André, você pode falar um pouquinho sobre esse conceito para a gente? O que seria esse conceito? No filme, vamos falar dele no filme, tá? Para a gente não ficar muito conceitual aqui. No filme, quando ele fala disso, no filme já é ilustrado diretamente com a relação dele com a namorada. São cenas que mostram repetitivamente, né, umas 3 ou 4 vezes, a vida dele, silêncio, praticamente um silêncio, ou seja, a fala não é importante nesse momento. E para a gente pensar em psicanálise, né, a gente vai repetir situações da nossa vida que causam angústia, que a gente não sabe porque a gente repete, que causam mal-estar, são repetições sintomáticas, e no filme ilustra bem isso, que já dentro do contexto da sexualidade, né? Que é ele tá numa vida aparentemente banal e vai pra cama com a namorada, e sai da cama com o namorado, vai viver a vidinha normal, volta pra cama com a namorada. Acontece umas 3 vezes essa cena. Então seria ilustrado dessa maneira, essa repetição do ato, né? Que a gente vê que é um pouco o que ele fala na aula de história, na frase dele, em que ele fala da ditadura, da política de pão e circo, né? Para não deixar, como forma de controle, para você não ver as questões que importam, né? Você está preocupado lá com pão e circo. Que é ele trabalhando, pão, e ele transando com a namorada, o circo, né? O prazer e o trabalho. Só ia fazer um comentário, pode? Desculpa te interromper. Porque a repetição também é uma forma de bloquear o contato com a angústia, né? Com o abismo, né? Você não contempla o abismo, você não tem crise existencial quando você só repete atos, né? Você não tem prazer, é uma repetição um pouco sofrida, mas pelo menos você não fica muito, uma forma de bloquear a angústia. Sim, no filme fica claro isso, porque essas cenas iniciais, que supostamente o cara que está na cama com a Mélanie Laurent, né, que é a atriz francesa que faz o papel, não deveria estar incomodado como ele está, né? Os dois têm uma cara de tédio, o que eu estou fazendo aqui, né? Só repetindo. Uma cena bonita dela fumando e fazendo argolinha com a fumaça, assim, totalmente entediada. E ela tem essa cara até quase o final do filme, né? Porque isso é um elemento interessante no filme, porque a gente vai ficar falando dos personagens duplicados, mas as mulheres são essenciais nesse filme. As duas personagens femininas são essenciais. Sem elas o filme não existiria e sem elas o inconsciente que ele está querendo retratar também não aconteceria como aconteceu. E tu recalcou a mulher mais importante, né, do filme. Sim. São 3 mulheres, né? A mulher mais importante do filme. Ah, sim, tem uma terceira mulher que ela aparece pouco, né? Que é a mãe do Adam. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome da atriz, pô, atriz famosíssima. Isabella Rossellini. Isabella Rossellini. Que é a primeira, que ela entra no filme com a voz. Você só ouve a voz dela no filme no começo, né? Por uma ligação telefônica, que já é interessantíssima, né? A imagem dela aparece só no final, né? Ele tem um encontro com a própria mãe, que é uma mãe hiper forte, né? A mãe que hiper sedutora por ser já essa atriz bonita, né? E que você vê que ela domina o filho no sentido da sagacidade, da inteligência, assim, né? Sim, e qual é a primeira coisa que ela fala para ele nessa ligação? Porque, se não me engano, o que ela diz é importante também, é relevante para a trama. Ela diz algo. Se você se lembrar literalmente, você pode falar, porque eu me lembro que ela diz algo como, fala alguma coisa, você vai ver sua namorada, eu não me lembro. Eu não sei como você consegue viver assim. Isso é uma coisa que eu lembro. Porque ela tá falando, obrigado por me mostrar seu apartamento novo, que é o apartamento em que ele tá lá com a Mélanie Laurent e tal, que aparece algumas vezes. Obrigado por me mostrar seu apartamento novo. Mas eu não sei como você consegue viver assim. Hello, darling. It's your mother. Thank you for showing me your new apartment. I'm worried about you. How can you live like that? Isso é uma coisa que me marcou do que ela fala. Desculpa também fazer uma parte agora.
O ator, quando eles se encontram, né? No meio do filme, os dois se encontram nesse apartamento dele. O ator fala a mesma coisa. Não sei como é que você vive assim. Ah, é? O E a outra personagem, frase. deixa eu entender uma coisa. O personagem do ator, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, fala pro personagem do professor de história, também interpretado pelo Jake Gyllenhaal. Como é que você, não sei como é que você É conseguiu assim que você vive? Isso aqui é o seu Se apartamento? referindo ao apartamento, assim, como é que você consegue referindo ao viver assim? apartamento dele. É. Ah, interessantíssimo isso. Ou seja, ele de certa forma introjetou essa crítica da mãe do personagem do professor de história. Ok. Continue então a sua análise. Não, voltando aí, obrigado pela digressão aí que vocês fizeram, mas voltando à questão da repetição, é interessante no filme, tem um detalhe quando termina essa repetição. Não sei se vocês repararam nisso. Ele vê o filme. A questão é a seguinte: um colega de trabalho sugere que ele veja um filme. Meio por acaso, uma sugestão meio por acaso, né? E ele assiste esse filme despretensiosamente no computador, enquanto a namorada já tá na cama dormindo. E ele vai pra cama. E ele já começa transando com ela, como se fosse novamente, né, cometer a repetição que a gente viu nas cenas anteriores. E ela fala, não, stop! Para tudo. Acontece alguma coisa estranha entre os dois, em que a repetição não é possível mais. Então ele vai dormir, ela pede desculpa pra ela e tal, vai dormir. E ele acorda no meio da noite com uma sensação estranha. Ele sonha com a cena do filme que ele viu e que ele não tinha reparado conscientemente. Ou seja, entra outro elemento do inconsciente, que é a problemática veio no momento em que ele estava dormindo. A minha interpretação dele é meio ajudada dessa cena, é meio ajudada pelo livro, porque no livro fica claro isso. E eu acho que o Denis Villeneuve quis fazer uma alusão. Eu acho que a mulher, ela corta a repetição, que ela fala não, stop, não quero mais, sem motivo algum aparente, né? Mas eu acho que o fato dele ter assistido o filme foi esse simples fato convida a presença do outro na casa. Como se ela tivesse tido uma intuição, uma sensação ruim de que ela tá transando com outro cara. Sim. Você pode fazer um fast forward aqui, porque já falando um pouco, assim, nos adiantando um pouquinho e falando um pouco sobre o que vai acontecer no filme, quando a troca de mulheres, lá perto do final do filme, quando o professor de história vai ficar com a mulher do ator e o ator ele vai transar com a namorada do professor de história, eles estão, naquele momento, fazendo sexo, quando ela fala a mesma coisa, stop, porque ela tinha notado que ele tem uma marquinha de aliança no dedo. E é engraçado você ver isso. Esse é o momento em que ela pede para que pare, que é uma cena que é meio que duplicada dessa cena no começo do filme. Só que no começo do filme, ela aparentemente não tem motivo. E nessa segunda cena, ela tem um motivo, né? Ela descobre que ela tá transando com um cara que... De fato, é outro homem mesmo. Mas ela é casado e ele tira o anel de casamento para poder transar com ela. Mas ela pergunta, who are you? Percebe que é um outro homem. Eu acho que não. Mas ela pergunta quem é, porque ela tá percebendo que é outro homem, mas depois ela fala, you're not even a man, né? You're not a man. Nem homem, né? Ela fala depois, Isso eu acho que também é fundamental. Você não é um homem. Mas deixa eu só terminar, então, essa ideia da repetição. Porque claro. Agora, o interesse mesmo, assim, é mais analítico mesmo. Por que para ali aquele momento, né? Aquela vida sem fala, né? De repetição. Quando ele começa a se angustiar, quando ele percebe a existência de um outro igual a ele, né? Quando ele percebe que há essa dualidade, essa divisão dele. Ele é um sujeito dividido, se a gente colocar em termos técnicos, né? Então, quando ele percebe essa divisão e sente angústia e vai atrás disso que é meio sintomático na vida dele, é o momento em que ele descobre que existe esse outro, que é o momento em que ele toma consciência dessa divisão subjetiva dele, né? E que vai possibilitar, e que vai causar angústia nele, né? E que vai fazer ele buscar uma verdade sobre isso, sobre essa divisão dele. O que é isso, né? Eu vejo nesses termos, se a gente pensar nessa dica que vocês deram do diretor falando, é um retrato psicanalítico dele, né? Em termos de plot de literatura, isso é o que causa isso é o que começa a narração, praticamente, né? É isso que faz ele, é o ponto de reviravolta, né? É o começo da jornada dele. Sim. Essa obsessão que ele tem por esse outro. Que o que fica implícito, inclusive, na sua interpretação, André, é que, na verdade, a gente não está falando de dois personagens, sendo que um é idêntico ao outro. A gente está falando de um mesmo personagem que se divide em um determinado momento, com uma crise existencial, neurótica, dê o nome que você quiser a isso, interna, e aí ele se parte. Então não são dois personagens. Sim, o filme faz isso, né? Obviamente ele fala disso, mas é uma questão... Claro que no filme existem dois personagens, eles interagem, eles têm vida própria. Então eu acho que essa questão de dizer é uma pessoa só dividida em dois é uma questão importante para esse filme. Mas você pode ver o filme sem isso, né? Uhum.
Eu, por exemplo, vejo o filme, eu não vejo assim. Eu acho que não são um personagem que se partiu. Eu acho que são dois mesmo. Mas há elementos no filme que contestam isso, que eu reparei na terceira vez que eu vi o filme, eu reparei isso. Essa do Igor é boa, que ele falou, que no final tem essa mesma reação da Melanie, né, da atriz que se chama Melanie Laurent, que faz a namorada do professor de história, que ela reage, né, da mesma maneira com os dois. Tem esse elemento. E tem um outro, não sei se vocês repararam, tem uma foto rasgada, que ele pega dos arquivos dele uma foto rasgada em que só há o rosto dele, supostamente existe uma outra pessoa, né, do lado dele, com o rosto colado, e ele compara com a cena que ele viu do filme para ver se o rosto dele é igual realmente ao do ator que ele viu. E essa foto aparece no finalzinho do filme, quando o professor de história entra, né, subrepticiamente lá na vida do ator, e numa cômoda da casa do ator tem a foto íntegra. E é a mesma foto. Ou seja, isso joga um elemento de mistura entre esses personagens, realmente. André, como é que a gente entende esse monstro que é esse filme? Para mim, o filme ele ganha em profundidade e pode ser aproveitado por nós aqui, se você percebe essa questão da dualidade dele, do duplo. Claro, o encontro com o duplo, a angústia disso, esse outro e tal, é interessante, mas para que serve isso? Para relacionar com as mulheres do filme, na verdade, que são importantíssimas. A gente tem a namorada do professor de história, né? Que no começo do filme ela tem essa postura de eu tô aqui só para transar, né? Ela inclusive, depois que transa vai embora, né? Ela nem dorme com o cara. Ou seja, ela é, em poucas palavras, né, sucintamente, a puta. E a outra que é, nitidamente, né, a imagem dela já mostra a mãe. Ela é uma mulher grávida de 6 meses, então ela é a mãe. Então são essas duas mulheres paradigmáticas, né? O anjo e o demônio, a puta e a mãe. Essa dicotomia que está na mente da maioria dos homens, né? Em relação às mulheres, né? Mas todos os homens que nascem de uma mãe, né? E desejam as outras mulheres. Então a gente tem isso no filme muito claro, e o mais interessante que eu achei... Eu me arriscaria a dizer que 100% dos homens nascem de uma mãe. Sim, mas é por isso que eu disse isso, porque ninguém escapa a isso. Menos aquele personagem do Macbeth. Perfeito. Que não nasceu do útero, né? Não nasceu do útero de uma mulher. Então nós temos essa dicotomia entre o que é na cabeça de um homem, a mulher, né? Como ele consegue se relacionar com essa mulher e como ele consegue desejá-la ou tê-la como objeto sexual. Então a gente tem essas duas mulheres muito claramente. Agora, o que é interessante é que essas mulheres mostram para os homens no final, para o homem do filme e para os homens que estão assistindo, para as mulheres que estão assistindo também, é que elas não são nem a puta nem a mãe. A Melanie Laurent, né? Ela começa o filme exatamente como uma mulher que só está transando com o cara, não fala em maternidade, não fala em ficar junto, em compromisso, etc. Mal fala. Só que no final do filme, quando ela percebe que ela está com um homem casado, né, que ela está com o duplo, que tem a marca da aliança na mão, ela fala, para. Ou seja, se ela fosse a puta, ela continuaria. Não tô nem aí, tô transando com um homem casado. Mas ela para e fala, não, você não é o meu cara. Ou seja, ela na verdade não é a puta também. E a outra, que é a mãe, no final do filme, ela sabe que ela está traindo o marido dela, né, que é um dos duplos, com o outro duplo. Isso fica nítido no filme, que ela fala, né, perguntar como é que foi seu dia de aula, e ela percebe, né, pela reação dele, que ela tá com outro homem. Então o que era para ser a mãe se transforma também na puta, que é, eu tô traindo meu marido com outro cara. E transa com ele, né, com aquela barriga enorme, ela transa com ele no sofá. Isso é legal do filme, a sacada, que tem essa questão psíquica da mulher e da puta, né, mas ele fala, as mulheres não são nenhuma coisa nem outra, e agora você vai ter que lidar com isso. E a aranha? Não, a aranha, assim, basicamente, para mim, isso é bem nítido, né? Você vê na literatura, na história, na simbologia, a aranha tem vários elementos que podem remeter à mãe. E no começo do filme tem aquela cena em que tem a interação da prostituta, nitidamente a prostituta, com a aranha, é exatamente a conjunção dessas duas ideias. E a aranha, não sei se vocês podem achar forçado isso que eu estou falando, mas a aranha, ela tem, tradicionalmente, primeiro, a questão da barriga, né? A aranha é praticamente uma barriga, né? Como a mãe no filme, né? Tem aquela estrutura dela, do aracnídeo. Segundo, a questão da teia de aranha, né? Também pode ter essa conotação do controle, de uma coisa talvez materna, vamos dizer assim. Tu pressentindo que tem uma terceira conotação que tu estás arrodeando aí. Tem uma terceira conotação que é, obviamente, a vagina da mulher, né? Acho que qualquer criança que vê a vagina da mãe com pelos pubianos, etc., vai remeter não é qualquer criança, né? O Raul Seixas já fez isso também, né? Então... Eu acho que no imaginário a aranha ela pode ser muito bem
associada à mãe. E no filme ela faz, no filme, inclusive no final do filme, quando tem a cena final em que ele entra no quarto dessa mulher que está grávida, que seria a mãe, ele vê uma aranha enorme, acuada, né, no teto do quarto, assim. Ou seja, tem uma superposição direta entre a imagem da mulher grávida com a imagem da aranha, ou seja, por associação, é a mãe, né? Tem um outro detalhe também que acho que confundiu a cabeça de muita gente que assistiu esse filme. Tem uma cena em que aparece uma aranha gigante com as pernas enormes pairando sobre a cidade, e isso causou uma confusão enorme. Muita gente não entendeu o que era isso. Bom, eu acredito, eu não vi nenhum comentário explícito do diretor a respeito disso, mas eu acredito que seja uma referência a uma escultura da Louise Bourgeois, muito parecida com essa aranha, que é uma escultura de uma aranha gigante, cujo nome da escultura é Mãe. Essa escultura está na cidade de Toronto, que é onde se passa o filme. Só uma parte que o diretor, em alguma entrevista, fala que a aranha era ele pensou a aranha como uma representação do feminino, né? Eu achei muito interessante, eu fiquei tentado a falar por aí, porque ele faz esse jogo. Principalmente quando eu percebi que no livro a mulher do Anthony não está grávida, né? Então ele acrescentou isso, assim, não foi por acaso que o Villeneuve acrescentou esse dado, né, da gravidez, assim, porque esse contraste entre a mãe e a puta é um contraste fortíssimo, assim, no inconsciente masculino. E também fiquei feliz dele ter falado essa frase que o Igor falou aí do inconsciente, porque eu fico com o pé atrás de ficar psicanalizando demais as coisas, mas eu acho que nesse caso está meio perdoado, porque o próprio diretor já deixou claro que era intencional, né? Assim, que ele quis fazer isso. Você quer falar logo sobre sua chave de interpretação, Gustavo? Não, minha interpretação puxando pela psicanálise e tal, esse papel da mãe, a aranha como essa mãe que é, ao mesmo tempo, o primeiro grande outro, né, da vida de um homem. Assim, sem fazer um negócio muito didático, mas qual é a ideia da psicanálise, assim, e a interpretação lacaniana? O bebê nasce, ele é uma coisa, né? Ele não é um indivíduo ainda, ele não é um sujeito, ele é uma coisa que tem sensações, né? Assim, e ele tá ali ligado com a mãe, ele mama, caga, tal, e tá ali naquela posição de gozo junto com a mãe, mas ainda não tá delimitado, né? Assim, ele não sabe, ele tem sensações, né, no pé, na mão e tal, mas ainda não é um indivíduo. E aí Lacan inventou esse negócio chamado fase do espelho, né? O estágio do espelho, que é quando o bebê, quando a mãe, enfim, o cuidador, coloca o bebê na frente do espelho e fala, olha você, que é muito interessante, porque quer dizer, então, que a primeira percepção de si próprio como uma unidade é, na verdade, um outro, né? Ela é alienada. Então, a sua primeira percepção de si próprio como um indivíduo, como uma coisa completa, é uma imagem, né? É imaginária, você está vendo o outro ali no espelho. Então, esse outro, necessariamente, ele é você, né? Ele é algo que você ama, é algo que a sua mãe ama, que o seu pai, enfim, quem esteja lhe mostrando ama, mas também é um inimigo, né? Porque é um espectro, esse outro no espelho, esse outro invertido, que eu tô olhando e que estão dizendo que sou eu, mas não sou eu, né? Eu tô vendo essa porra. E isso é interessante porque, se você parar para pensar, boa parte das nossas memórias infantis mais precoces, a gente se vê na terceira pessoa, né? Você para tentar lembrar as suas memórias infantis, da maior parte delas, você está se vendo, né? Então não é você, é o outro, né? É o duplo. E aí, então tem essa primeira formação do eu aí que é feita pela alienação, né? Você está alienado, se vendo no espelho, que funda o que para a psicanálise lacaniana vai ser o imaginário, né? Essa relação eu e o outro, amor e ódio, que está bem clara no filme, inclusive no título, né, que ele escolheu de inimigo. Inimigo e amante, eu e ele, ódio e amor. E aí tem uma segunda etapa, que é quando intervém a linguagem, né? Que aí tem vários nomes, a castração, enfim, quando alguma coisa faz essa segunda barragem, que funda o sujeito. Barrou, disse, olha, você não pode ficar nessa, assim, não é mais você, não é mais uma linha direta, você e o outro, você e sua mãe. Esse gozo tá proibido, você vai ser barrado. Existe uma coisa chamada mundo, que você precisa viver, onde isso é interditado, e você precisa jogar essa coisa aí que você não sabe explicar, no mundo. Você precisa descobrir no mundo como é que você vai satisfazer isso, porque isso que você tinha aí não existe mais, está barrado, está proibido. E aí a primeira interrogação, o primeiro lugar onde o bebê vai interrogar como conseguir isso é a mãe. A mãe é o primeiro grande... Isso seria uma das interpretações do grande outro, né? É tipo esse imenso arsenal de linguagens, símbolos, significados, que você vai interrogar para tentar descobrir como se definir. Quem é você? Porque pela primeira vez você precisa se definir. Até então você era um apêndice assim, da sua mãe, do seu cuidador e tal. Você que Lacan chama de falta ser. Você não tinha desejo, você estava lá. Você era, simplesmente.
partir do momento que você é barrado, você passa a ser o ser em falta, né? O sujeito é fundado por essa falta. E a gente vai interrogar essa falta, tentar suprir essa falta no mundo. E a mãe é a primeira representação desse mundo, né? Desse mundo da linguagem, do símbolo e etc. Então, para mim, o que a aranha representa é isso, essa interrogação. Quando ele tá olhando lá para a aranha, em todos os momentos que a aranha aparece, essa interrogação, tipo, o que é que sou eu? O que é existir no mundo? Qual é o meu desejo? E aí, fazendo uma interpretação exagerada e assim, para fim de discussão, eu acho que a interrogação que ele faz é uma interrogação histérica, né? O que é ser um homem e o que é ser uma mulher? Que bate com esse negócio do André, da mãe, da puta e tal. Porque a interrogação, porque a maneira como você interroga esse grande outro é o que define a sua estrutura, né? A pergunta que você faz. Se você tem uma estrutura obsessiva, você está perguntando, eu tô vivo ou eu tô morto o tempo todo. Se você tem uma estrutura histérica, você está o tempo todo interrogando o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Perfeito, você tocou num ponto ótimo também, que é uma outra perspectiva do filme, que é exatamente essa questão do que é ser homem, né? O Igor mencionou mais cedo que o momento em que a Melanie Laurent, né, quando ela percebe que ela não é o namorado dela, ele fala, você não é um homem, né? Você não é um homem. Ela joga isso na cara dele. You're behaving like a child. You're not a man. Enough. I'm not a man. It's making me to get excited. I'm not a man. I'm not a man. Que é uma frase enigmática, porque ela é um pouco abstraída, na verdade, do que está acontecendo no filme, né? E essa busca do que é ser homem, quando ele está nessa dúvida, quando ele encontra o duplo dele e tá mal, quem que ele vai buscar para dizer o que ele é? Se ele é aquilo ou não é, se tem um irmão, se não tem um irmão. Ele vai buscar a mãe, né? Exatamente. Que é inclusive a dona da palavra. Ela determina o que é a verdade daquilo tudo. Ela fala, não vou nem admitir isso que você está falando. E ela determina o desejo dele. Ele joga com o negócio da Blueberry, né? Eu não gosto de Blueberry. E aí ela fala, não, você gosta sim. Ela fala sobre o desejo dele. Ela determina o desejo dele. E aí, por isso, o negócio da aranha gigante logo antes, e essa coisa da escultura que o Igor falou, é perfeito, exato. Pra mim é isso, assim. Essa mãe, mas não só a mãe como esse grande outro, que ele tá interrogando, a aranha, tipo, que ele tá interrogando o tempo todo o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Porque o que é ser uma mulher define o que é ser homem, e o que é ser homem define o que é ser uma mulher, né? Ele tá, assim, ele é uma interrogação histérica, total, assim, querendo resolver a questão da relação sexual, né? Como é possível ter sexo? Como é possível fazer a relação sexual existir, assim? Essa definição do que é ser homem e o que é ser mulher. Que o filme não resolve, né? Que é o incômodo do filme, né? Quando ele acha que resolveu, né? Ele mata um lá e finalmente ficou com a suposta mãe, né? E aí no final aparece aquela aranha meio que mostrando, olha, você não vai resolver esse negócio. Esse negócio vai ficar... Essa é a questão, é a essência do sujeito, né? Você tá barrado para sempre, não vai ser resolvido. E é o momento em que ele começa, inclusive, a desejar a situação inicial, que é pegar aquela chave daquele lugar proibido, onde ele vai ter um encontro com a cena das prostitutas. Ou seja, quando ele tá com a mãe, ele deseja a puta. Ou seja, termina o filme de forma cíclica, né? E termina o filme sem uma resposta para isso. Porque é como se ele tivesse o tempo todo se perguntando, peraí, mas ser homem é ser o cara que vai lá no puteiro e tem a amante, ou é ser um pai, né, o pai de um filho, ser casado com a mulher, fiel, é ser o professor de história, acomodado e blá, ou é ser o ator, o cara que segue o seu próprio... O que é ser homem? O que é que o grande outro tá me interrogando? Aliás, eu acho o negócio da aranha me lembrou muito o negócio do louva-a-Deus de Lacan, né? A aranha podia ser meio que esse louva-a-Deus, né? Que Lacan tem uma passagem que ele fala ele tá tentando explicar esse grande outro, né? Enfim, essa coisa, a nossa relação subjetiva com relação ao grande outro, e ele pega a imagem do louva-a-Deus fêmea. O louva-a-Deus fêmea é que mata o louva-a-Deus macho durante o sexo, né? Ela come a cabeça do louva-a-Deus. E aí Lacan se imagina ele como um louva-a-Deus de frente para essa louva-a-Deus fêmea gigante, e ele tentando se ver no reflexo do olho do louva-a-Deus, como se isso fosse... Como é ser louva-a-Deus o ver, né? Isso, exatamente. Ele vai trabalhar no seminário da angústia, né? E é a nossa posição subjetiva com relação ao mundo, né? A gente está sempre tentando ver, ou nesse caso com a mãe também, né? Esse grande outro. Tentando ver no olho desse grande outro o que é que ele está vendo na gente, né? O que é que ele quer da gente. Lacan usa a frase, a interrogação do louva-a-Deus da louva-a-Deus fêmea, o que a gente faz para louva-a-Deus fêmea é o que... É em francês, eu não sei como seria a tradução, eu acho que a tradução em português ficou até ruim, né? Mas que vaut-il de moi? Alguma coisa assim. Como se fosse assim, o que é que ela quer de mim? Que tem um duplo sentido, né? O que é que ela quer de mim? Quer dizer, o que é que ela quer obter de mim? O que é que ela
quer que eu dê, mas também o que é que ela quer de mim, o que é que ela quer que eu seja. Então a gente tá sempre se interrogando ao grande outro, o que é que esse grande outro, que nesse caso é representado pela mãe, o que é que ele quer de mim, o que é que eu posso dar a ele ou a ela, e o que é que ele quer que eu seja. Que é a questão do filme para mim. É a questão do que o ator / historiador, e por isso eu penso nos dois como uma única pessoa por conta disso. Porque ele tá nessa... A grande interrogação dele é isso. O que é uma mulher e o que é que essa mulher quer de mim como homem? O que é que eu tenho que ser para ser o que ela quer de mim? E o que é que eu tenho que dar para poder dar o que ela quer de mim? Sim, e essas mulheres do filme, é interessante que elas estão sempre insatisfeitas com o homem que ele é. Seja a mãe está insatisfeita porque o cara é o cara que trai ela, né? Ou a outra que tá com aquela cara de esposa dele, né? Desde o começo, né? Não, e é uma questão, assim, muito forte. A mãe é foda, né? Ela começa, né, nessa frase, como é que você pode viver assim? Vê que tem uma sedução, assim, tipo, de decepção, entendeu? Não é só barrar, porque se ela só dissesse, você não pode ser assim, era muito mais fácil, né, de você resolver essa questão. Mas quando ela pergunta, como é que você pode viver assim? É muito mais pesado, né, psicologicamente pro cara. Eu acho que a Aranha foi uma sacada muito boa. Parece meio forçado e tal, mas eu acho que foi genial, assim, fez muito sentido, porque é isso, tá sempre associado com a mulher e tal, mas não só a mulher. Eu acho que é essa coisa que interroga a gente como homem, e ele como representante disso, apesar que, ironicamente, um homem histérico, né, assim, que não é o comum, né, que normalmente a estrutura masculina é uma estrutura obsessiva e a estrutura feminina é a estrutura histérica. Mas eu acho que a questão dele não é obsessiva, a questão dele é histérica. Ele tá querendo resolver a questão do que é ser homem e o que é ser mulher. Talvez porque a figura do pai não aparece no filme, né? A mãe cumpre esse papel duplo, assim, né? De corte e de sedução, né? De fato, em nenhum momento. Você falou de corte, você falou algumas vezes dessa questão aí. E vocês lembram o que ele pede para ver? Quando os duplos se encontram, o ator pede para ver o que no outro, para identificar se ele era gêmeo, se eles são a mesma pessoa ou não. Ele fala, olha, tem uma cicatriz aqui, ó. E é isso. O que angustia esse outro quando que ele desiste, né? Ele fala, não, eu não devia ter feito nada disso, eu vou embora, me desculpa. Foi quando ele toma consciência da cicatriz dele, da castração dele. Do you have a scar on your chest? This one? You do, don't you? When's your birthday? This is a bad idea. Você também é falho, né? Você também é furado. Você também não responde isso, né? E o que você acha aí, Diego, de tudo que a gente falou? Você ficou calado aí até agora? Tudo balela. Tudo balela. Pela minha falta de estudo, talvez, ou de conhecimento profundo de psicanálise, né? Eu não consegui interpretar o filme e assistir o filme de um ponto de vista psicanalítico, né? Talvez um pouco, né? Mas, para mim, a minha tese, apesar de eu ter gostado muito da tese de vocês, mas a minha tese, ela não se opõe exatamente, ela só vai por um caminho diferente. Eu acho que eu vejo os dois personagens separados um do outro, eu não consigo interpretar os dois como realmente duas faces de um mesmo homem. Porque, inclusive, eu acho que esse filme, ele tem mais a ver com... faz parte mais da história do duplo como um elemento que usurpa a identidade do outro. Um elemento de instabilidade ontológica. Quando você se defronta com um duplo seu, a consequência imediata e direta é a sensação de que a sua identidade ela não existe mais como era antes. É uma sensação de que você não existe mais como você sempre pensou que existia. Você não consegue mais se ver como si mesmo, porque existe um outro igual. Está descrevendo o estágio do espelho. Pois é, exatamente, né? É difícil não ser psicanalítico mesmo não tendo... É difícil, né, nesse sentido. Porque eu acho que a consequência natural de quando... Se você, por exemplo, acontecesse na realidade essa situação, a consequência natural e instintiva é você tentar obliterar o outro, para você permanecer único, para você poder manter a sua unidade como ser. Sua unidade ontológica. Você não consegue tolerar a ideia de que pode existir alguém igual, fisicamente, mesmo sabendo que é uma outra profissão, que ele tem outra personalidade, talvez outra estrutura, né, da psique, totalmente diferente da sua, mas você não consegue suportar a ideia de que tem uma pessoa lá igual a você. Eu acho que convidar gêmeos para falarem sobre isso aqui. Mas, por exemplo, Gêmeos, ele não tem a mesma cicatriz. No livro e no filme fica claro de que os dois são realmente, fisicamente, absolutamente idênticos. Quantidade de pelos, barba no rosto, cicatriz no peito, né? Na mesma época que um não tinha barba, o outro também não tinha barba, né?
a situação é mais complicada do que fosse simplesmente gêmeo. E gêmeos, você está com seu irmão gêmeo sempre, né? Você se cresceu e nasceu e cresceu e está acostumado a ter uma outra pessoa ali. Então é uma outra pessoa. Eu acho que nesse caso, não, nesse caso, são dois elementos para mim, dois sentimentos muito fortes que impedem dele fazer o que a mãe dele pediu para ele. A mãe dele fala, deixa isso para lá, esquece isso. Você gosta de Blueberry, você não é para você seguir em frente. Para que você tem a ver com esse cara? Deixa esse cara para lá. Você pode perfeitamente existir no seu lado da cidade e ele existir no outro lado dele da cidade, sendo ator e você sendo professor, e pode continuar igual e esquece o que ele está fazendo. É isso que ela pede para ele, mas para ele é impossível, porque ele tá agora, depois que ele conheceu o duplo, ele está dominado por uma sensação de desejo muito forte, absoluto, de poder experimentar, de poder experimentar ser outra pessoa, poder usurpar a identidade do outro, o desejo quase irreprimível de usurpar a identidade do outro e ver como é que é. E é um desejo, né, meio perverso, né, de poder cometer um crime sem consequências. E também, ao mesmo tempo, medo, pavor, terror de que ele faça o mesmo com ele, né, de que a qualquer momento ele pode fazer o que ele fez, na verdade, né, invadir a casa dele e falar, você agora vai sentar bonitinho aí, vai me emprestar suas roupas e eu vou comer a sua namorada, eu vou comer a sua mulher e você não vai fazer porra nenhuma. Então, e ele deixou, ou seja, porque ele pensou ao mesmo tempo, nossa, essa oportunidade é perfeita para eu fazer o mesmo, para eu poder cometer o meu crime que eu quero cometer. Então ele começa o filme absolutamente ajustado à sociedade, fazendo tudo o que se espera dele. Ele tem um bom trabalho, ele faz um bem ele contribui para a sociedade, ele é professor, ele tem uma relação ainda presente com a mãe, ele tem uma namorada, mas ele não consegue ficar satisfeito com essa vida. A vida é absolutamente modorrenta para ele, sabe? Uma chatice. Ele não consegue sorrir, não consegue sentir alegria. E ter conhecido o duplo é uma oportunidade disso, dele poder saber o que significa experimentar a vida como um perverso. Como é que é cometer um crime e sair impune? É possível, agora é possível. E ele não consegue, acho que, desistir dessa ideia. Muito isso inspirado, eu acho, no duplo de Dostoiévski, né? É um romance que ele escreveu bem jovem, né? Muito inspirado em Gogol, né? No Capote do Gogol, porque o duplo, do Dostoiévski, o personagem principal, ele é um personagem parecido com o Jake Gyllenhaal, parecido com o professor. Só que mais inseguro, mais neurótico. É um personagem que ele não consegue se impor. Ele não consegue impor o desejo dele de forma alguma. Ele se deixa atropelar pela sociedade, se deixa atropelar pelos colegas de trabalho, pelo chefe, né? Ele nunca consegue fazer o que ele quer. De tal forma que aparece uma pessoa exatamente igual a ele, né? Muito parecido com o que acontece no filme, né? E no livro do Saramago, que usurpa a identidade dele, que tem exatamente o mesmo nome, que é a mesma aparência e consegue o mesmo emprego dele, né? Ele começa a trabalhar na mesma firma que ele, no romance. E devagarinho, gradualmente, ele vai tomando a posição, vai tomando o lugar dele. Tanto é que o duplo original no livro do Dostoiévski, o duplo, né? Ele passa o tempo todo armando e planejando se vingar e planejando lutar contra, né? Esse roubo da identidade dele. E ele começa a planejar intrigas e planejar fofocas e planejar estratégias, né, para derrubar o outro. E o outro está fazendo coisa muito pior, tá realmente planejando armadilhas para o outro cair de maneira bem perversa e bem cruel, assim, que leva no final do livro o personagem original a assim, tentar comprovar que o outro que está usurpando a identidade dele é um indivíduo mau, é um indivíduo perverso, é um indivíduo que planejou tudo para que ele perdesse toda a casa, o trabalho, o emprego, sendo que ele caiu na armadilha, porque todos os colegas de trabalho, o chefe dele e as pessoas com quem ele convive na sociedade percebe que que o duplo dele é o homem real, que na verdade ele é o vilão. Então ele se vê como vilanizado no final do livro e louco, né, enlouquecido, e é levado preso. O hospício completamente usurpado, o duplo tomou completamente o lugar dele. É um romance que me deixou assim até meio angustiado, porque me lembrou a mim, eu me identifiquei um pouco na adolescência, né? Na pré-adolescência. Na pré-adolescência você, às vezes, tem muita dificuldade, você quer fazer parte de um grupo, né? Na sua sala de aula, por exemplo, e tem sempre um ou dois que, às vezes, não deixam você ser quem você é. Você não consegue ser você mesmo, você não consegue se impor, né? A insegurança é tão grande e a insegurança de que relação quem você é, né? Você está se descobrindo quem é quando você entra na adolescência, com relação ao outro, né?
Então é muito fácil, você fica muito frágil, muito fácil alguém tomar conta. É muito fácil copiar alguém ou então deixar que alguém fale por você, né? Ou haja por você. Se projetar completamente na vida de um outro. Então, não sei se eu estou fazendo sentido, que eu estou muito enrolado. Não. Mas esse Não, tema tá que fazendo você muito falou sentido, sim. do vilão, né? No filme isso fica evidente, porque um dos duplos assume essa postura do vilão muito rápido, né? Do usurpador, etc. Ele E o começa outro é que usurpa, né? Eu achei interessante isso, porque ele inverte o duplo do Dostoiévski, né? O Dostoiévski, não, ele realmente, o duplo mal, entre aspas, né? O duplo vilão, o duplo perverso, o duplo maquiavélico e seguro e autoconfiante, ele realmente termina por usurpar completamente e anular totalmente o duplo original. E no filme, não. No filme, quem leva melhor é o bonzinho, entre aspas, né? Porque ele não é, na verdade, um bom. E isso que eu gostei do filme também. Ele não é um bom, não é o bom, o duplo bom e o duplo mal. Eu acho que é um filme maquiavélico, né? Porque é um filme sobre a vitória da mãe. É um filme que você pode deduzir até que depois ali o cara vai enlouquecer, né? Por que a aranha tá com medo no final? Porque ela arquitetou tudo, ela conseguiu roubar, ela conseguiu finalmente o marido bonzinho, né? Ela conseguiu eliminar, porque ela é a grande mastermind por trás do negócio, né? Então ela conseguiu finalmente pegar o marido bonzinho, só que aí o marido bonzinho tá lá com a chave, né? O marido bonzinho vai virar o marido malzinho de novo. Ela não conseguiu dominar, né? A chave que vai abrir a porta do prostíbulo, onde tem a mulher prostituta que faz justamente aquilo que ele não consegue fazer, que é pisar na aranha. Precisa da prostituta, dessa não literalmente uma prostituta, né, eu quero dizer, mas assim, dessa configuração simbólica, digamos, da mulher prostituta para que ele possa superar essas demandas que a mãe coloca sobre ele. Assim, a mãe seja a mãe dele, seja a esposa dele, que também é uma mãe, mas que está personificando naquele momento a figura da mãe na vida dele. A Melanie Laurent, a amante barra prostituta, né, a mulher que é usada apenas para sexo, ela é uma espécie de válvula de escape, uma espécie de, não válvula de escape, perdão, mas assim, uma espécie de porta de escape. Assim, sabe? Eu quero fugir desse mundo da mãe, eu quero fugir dessa teia de aranha que me enreda. Para onde que eu vou? Então eu vou fazer isso. Então eu vou cometer este crime, digamos assim. Não é um crime, né? Mas assim, eu vou ter esse tipo de relação com as mulheres, sabe? Já que a relação que eu tenho com a mãe me sufoca, então eu vou ter uma relação com a prostituta, né? Com a mulher que eu uso apenas para sexo. É interessante isso. Agora faz bem mais sentido, assim, essa cena inicial em que a mulher pisa na aranha e realmente, assim, eu não tinha me tocado. O desconforto no rosto dos homens pode ser também um tipo de culpa, né? Porque eles estão vendo, né, a figura simbólica da mãe sendo assassinada na frente deles, né? Pode haver um prazer naquilo, mas pode haver também uma culpa misturada com prazer, né? Muito, muito complexo. Eu concordo totalmente, mas eu também acho que quando ele entra no quarto e tá lá a aranha gigante, né, que é o símbolo da mãe, que era o quarto onde a mãe tinha entrado, né, e ela agora é uma aranha gigante, né, eu acho que também ele está entrando no território perverso. Eu acho que ele está realizando a fantasia do neurótico de ser perverso. Mas qual que é a perversidade nesse caso? A perversidade, ele está vivendo a identidade de outro. Ele está usurpando a identidade alheia do outro. Essa é a sua fantasia perversa, Diego, não é de todo mundo. Essa é a tipo fantasia. assim. Eu não queria falar, não, mas já que o André avacalhou, essa é a fantasia histérica, tá? A fantasia histérica é você não quer ser o objeto do desejo, você está identificado com o ser desejante para tentar entender qual é o desejo dele, né? Ou dela, enfim. Então a histérica, ela está sempre se identificando, ou o histérico está se identificando com o ser desejante, né? Porque ela tem uma dúvida sufocante sobre o que é o desejo, o que é desejar e o que é que ela fez de errado para ser desejado. O que é que vai fazer ser desejado, não ser desejado? Que no fundo tudo se resume com o que é ser uma mulher, o que é ser um homem. E ela está identificada com o ser desejante para tentar entender o desejo. Que Entendi seria... nada. Concretiza aí, dá um exemplo concreto. Por exemplo, o caso famoso de Freud, o André vai lembrar o nome como é o nome da mulher? Do cara que é apaixonado pela mulher. Dora. E que Freud, muito vienensemente, século XIX-mente, judeisticamente,
acha que a Dora tá identificada com a mulher, como objeto do desejo, né? Que é a história de um cara que tem tesão. Tu lembra da história direito? Eu não lembro direito E vocês querem entrar nisso, então? Fala rapidinho aí, só para eu concluir, porque... Não, ela tem sintomas que o Freud avalia como uma identificação com o pai, né? E há um casal de amigos da família, que é o senhor K e a senhora K, né? E ela tem uma relação com essa senhora K, uma relação, não uma relação de fato, né? Mas ela admira a senhora K, etc. E o Freud, ele interpreta como se ela desejasse o marido da senhora K. É isso que você estava querendo lembrar? Isso, exatamente. E aí, o que é que Lacan vai inverter nessa interpretação? Ele diz, não, ela tá identificada com o cara, com o senhor K, e desejando a senhora K. Não, o Lacan vai falar, na verdade, que ela quer sustentar o desejo do pai. É meio complicado essa parada. Sim, através da identificação com o senhor K. Porque é isso, o que ela está fazendo, ela está tentando entender o que é que faz o pai ou o senhor K desejar, né? A questão dela é essa, o que é que faz o pai, o que é que faz o senhor K desejar. Essa é a identificação histérica. Na verdade, o que faz o senhor K ou o homem me desejar, é isso? Desejar uma mulher. Tanto é que quando o senhor K ele faz um avanço, né? Ele dá em cima dela, ela dispensa ele na hora. Porque não interessava o desejo dele por ela, era pela senhora K. Mas isso no filme, então? Não, no filme não. No filme tem um negócio interessante, na verdade. Vocês me fizeram pensar aqui. O filme tem uma estrutura dialética, que não é por acaso que aparece o Hegel e o Marx no começo, né? Vocês percebem que essa questão das duas mulheres, o filme tenta dar uma síntese para a dialética entre essa dialética da mãe e da mulher na cabeça do homem. E a gente espera que no final vá passar a outra coisa, né? Essa dialética síntese de opostos, né? Só que no final ele entra novamente numa contradição. O filme tem essa estrutura dialética, né, entre a puta e a mãe. Só que a síntese não leva à solução final, obviamente, né? Não, eu não acho que tenha. É porque tu estava falando como se isso fosse a realização do desejo perverso, mas não é a realização de um desejo perverso nem de uma fantasia perversa. Eu acho que se for alguma fantasia, é uma fantasia histérica, entendeu? Porque a questão dele é como é desejar na posição desse cara, né? Na posição do outro. E é como ser desejado na posição do outro. Que o filme não resolve, né? É esse negócio que o André falou. Nem para um, nem para outro. Pelo menos é isso. O filme se vinga de todo mundo, porque a mulher que acha que se deu bem no fim das contas também não se deu bem, né? Eu concordo com isso tudo que vocês estão falando, com certeza. É que o que o filme diz para mim, né? Uma versão, uma coisa assim, bem individual minha, né, bem pessoal, é assim, para mim o filme, ele faz a seguinte pergunta: é possível ter uma vida boa? É possível ser feliz, entre aspas? Eu vou usar ser feliz, eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar por falta de outra. É possível ser feliz, ter uma vida realmente boa, quando você cumpre todas as regras, sendo totalmente encaixado na estrutura neurótica e quando você realmente se preocupa com o outro e nunca desrespeita o direito do outro, e você realmente, quando não impõe o seu desejo, quando vai afetar o outro, quando vai machucar o outro, prejudicar o outro. É possível ser feliz assim, cumpridor das regras, ou não? Ou ele vê uma chance de... Mas já que tu tá falando pessoalmente, então eu vou dar uma resposta pessoal. Por que tu tá identificando seguir o próprio desejo com perversão? Porque muitas das vezes os desejos mais difíceis de conter, os desejos mais intensos, são aqueles que são proibidos, né? E no caso do filme é a proibição do incesto. É a regra fundamental aí que você tá falando. Sim, mas isso é neurose, isso é a pura neurose, entendeu? Eu não tô entendendo como é que a perversão... Acho que a perversão virou meio que uma proteção, entendeu? Contra fazer qualquer dessas coisas, porque aí seria perverso. Já que eu não sou perverso, então eu não faço nada disso. Mas isso que eu tô falando, é possível ser feliz quando você cumpre, quando você não faz o que é proibido? Ou você obrigatoriamente tem que viver a vida bem, mas você tem que descumprir às vezes? Mas o proibido só é bom porque tu é neurótico, pô. Se tu é perverso, tu tá fudido. Senão todo perverso era feliz. Senão a solução pro mundo era ser perverso, pô. Aí não é Freud, não, é Nietzsche. Mas a solução do mundo não é ser perverso? Não era perversa, né? Não? Claro que não. Até hoje eu não conheci um perverso feliz. Todos os felizes que eu já conheci são neuróticos. Mas o perverso, ele faz o que ele tá afim e não se preocupa em perder o amor do outro. Como é que ele não tá feliz? O perverso faz o que o neurótico tá afim. Essa pergunta, então, para os nossos ouvintes. Você, caro ouvinte, seria mais feliz sendo perverso? Seja feliz, seja perverso. Fantástico. Ótimo slogan. O André ficou reflexivo. Eu tô pensando nisso do filme, porque, por exemplo, aquela questão do duplo, o ator, né, que seria o duplo vilão, né, como o Diego disse. A conclusão dele de ter encontrado o outro igual a ele, e ele viu, né, a namorada do
do historiador. E imediatamente ele elabora esse plano para dormir com ela, né? Isso. Ele não tem a identidade instabilizada como o outro. Não tá nem aí. Ele automaticamente começa, como é que eu posso realizar esse desejo? Opa, tem uma oportunidade de comer alguém sem consequências. Não, mas é por isso. Ele é o cara que, nesse sentido, sim, né? Ele não se angustia com a cicatriz como o outro não se angustia. angustiou, né? E ele vai e faz esforços para realizar isso. Mas o que ele está fazendo também? Ele está saindo da posição do cara que tem relação com a mãe, com a esposa, que vai ser mãe, que tem essa simbologia da maternal. Ele é o vilão. Então, o duplo vilão, ele é o que está com a mãe, né? É uma posição diferente da dele. Por que ele não pensou imediatamente em falar, eu vou ter uma relação com a mulher do meu duplo? Ele não está interessado nisso, né? Quando essa possibilidade se anuncia para ele, ele sai correndo, né? Vamos dizer assim. E o outro que está com a mãe, quando tem a possibilidade de passar para o lado do agora eu vou experimentar a prostituta, ele vai sem problema. Foi por isso que eu fiz essa dualidade entre o neurótico e o perverso nesse filme. Mas ele tá também meio que se interrogando, né, velho? Esse negócio dele vestir a roupa do outro, ele também tem dúvida, ele também tá tentando entender o desejo do outro, entendeu? Ele não tem essa certeza, porque o negócio da perversão é o perverso sabe o desejo do outro, né? O perverso não tem dúvida sobre o desejo do outro. E eu acho que não seja o caso dele, assim. Ele também tá se interrogando. Ele também quer saber como é ser desejado por essa outra mulher, com a roupa do outro cara. Ele também, de certa forma, tá empurrando o cara pra cima da mulher dele. É um jogo triangular, assim. Eu acho que tá sempre aquela história de não existe relação sexual a dois, né? É de 3 pra cima. É tipo eu, você e o outro, né? Eu acho que os dois têm essa dúvida. E, assim, isso também pra mim não se encaixa, porque eu só consigo interpretar o filme como sendo o mesmo cara, né? Assim, não dois caras. Então é tudo parte da mesma neurose, né? É isso, é a fantasia. Aí nesse sentido, sim, ele é o perverso da fantasia neurótica. Ele é o perverso que o neurótico acha que existe e que é feliz, né? Que é uma grande mentira. O cara representa isso, exatamente. Tipo, se eu fosse perverso, seria... né? Eu conseguiria fazer tudo isso. Eu ia fazer o que eu quero e tal. O que é bizarro, porque o que o perverso teoricamente faz é comer a mulher que ele já estava comendo, né? Como? Não entendi. Se ele fosse o mesmo homem, né? Se ele é o mesmo homem, o que o perverso faz é comer a mulher que já era a mulher dele, né? Já era a amante dele. Porque isso que eu tenho dificuldade de ver no filme, porque ele começa o filme com esse ato de ir pra cama com a namorada de forma totalmente apática e repetida, né? Como se fosse uma repetição, um ato repetitivo para realmente para bloquear a angústia, para bloquear tudo, né? Um ato realmente meio na esfera quase de uma obsessão, de um vício, assim, né? Você faz meio como objeto, como você vai sendo levado pela maré, assim, não tem mais, você não questiona mais, você não irrompe mais. Você simplesmente, é assim que é minha vida e vai, continua assim. E aí depois ele tem uma cena que o ator, né, tá no ônibus seguindo a mulher, né, absolutamente cheio, preenchido de desejo total, de saber como é que é a vida do outro, de saber como é que é a namorada do outro, e ele olha para ela e olha para as pernas dela, né? Lembra que tem esse plano que ele tá no ônibus olhando para as pernas dela, para a bunda dela. Então, exatamente isso, né? Antes, se ele é o mesmo homem, então ele realmente é absolutamente bipartido, né? Porque ele tem uma esfera dele que é ver a namorada como se fosse um ato quase obrigatório que eu tenho que cumprir, e ao mesmo tempo como algo absolutamente proibido, e você tá lá, não aguenta, quer comer a mulher no meio de todo mundo lá dentro do ônibus. Mas isso faz sentido, não faz não? Eu acho que faz sentido. Porque, na verdade, é como se fosse uma exposição tudo que está no inconsciente, de maneira velada e recalcada e proibida, é como se ele tivesse jogado no mundo, entendeu? Assim, claramente. Mas no inconsciente, tu não consegue perceber esses dois movimentos, não? Eu acho que faz sentido. Faz, É engraçado que no livro, o final faz mais sentido com essa interpretação do Diego, assim, né? É muito bom o final do livro. É menos psicanalítico, assim, mas ele finalmente também assume o lugar do outro, né? Do ator e tal, tá lá com a mulher. É muito aberto, né? A mulher fala, eu quero que... Ela sabe que ele é o outro e fala, não, quero que você fique e tal. De maneira muito mais clara do que no filme. E aí ele senta lá e não sei o que, recebe uma ligação e é um cara dizendo que é igual a ele, que precisa encontrar com ele e tal. Porque é impressionante como eles são iguais, que é o começo do livro. Também é cíclico, então. Isso. E aí ele pega um revólver, assim. E aí ele pega um revólver. Sai. Ou seja, ele já sabe, não tem como ter outro igual, eu vou matar, eu vou obliterar o outro. É só eu o único. Só ser eu, acabou. Só pode ter eu.
que é o próximo filme sobre o qual a gente vai começar? Silence, Silêncio, dirigido por Martin Scorsese, estrelado por Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. E um monte de atores japoneses. Não, eu conheço um ator japonês que tá no filme. Ótimo, excelente ator. Tadanobu Asano. Tadanobu Asano, ele fez qual filme? Ele fez um filme louquíssimo japonês, que eu esqueci o nome, acho que é 1, 2, 3, 4, uma coisa assim muito doida. E ele fez uma ponta no Thor. Ele é o amigo do Thor oriental, assim, Asian, asiático. Sabe aquele da equipe asiática? É ele. Sim. Ele é muito famoso aqui no Japão. Fez muitos filmes japoneses e aí ele tem um papel importante no filme do Silêncio. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.